Eu nunca havia sido tocada. Nunca havia permitido que alguém chegasse perto o suficiente para ouvir minha respiração mudar de ritmo. Mas naquela noite, mesmo antes de qualquer palavra, meu corpo já sabia que algo estava prestes a acontecer. Algo que não teria volta. A lembrança começa com calor. Um calor estranho, deslocado, que não vinha do clima de Campos do Jordão, nem do vapor que subia do chão recém-limpo do hotel. Vinha de dentro. Um calor tímido, contido, como se meu próprio corpo estivesse acordando para algo que sempre existiu, mas nunca teve permissão para viver. Eu me chamo Helena Duarte. Tinha 19 anos naquela época. Caminhava pelos corredores do Hotel Serra Dourada todas as madrugadas, empurrando meu carrinho de limpeza como quem carrega um segredo. Trabalhava em silêncio, sempre em silêncio, não por escolha, mas porque aprendi cedo que quem fala demais chama a atenção, e a atenção nunca foi segura para mim. Naquela noite, minha blusa colava levemente na pele por causa do esforço. O pano úmido escorregava pelas minhas mãos enquanto eu esfregava o mármore do salão principal. Cada movimento exigia cuidado, como se o chão fosse mais importante do que eu. Meu cabelo estava preso num coque baixo, frouxo. Alguns fios escapavam e grudavam na nuca suada. Eu sentia o peso do corpo cansado, mas também algo diferente. Uma vibração sutil, quase imperceptível. Eu ainda não sabia por quê. Carregava comigo uma sacola simples com pão amanhecido e uma rosa branca já sem viço. Era para minha avó, Dona Alzira, que me esperava em casa, frágil, tossindo baixinho nas madrugadas frias da serra. Eu sempre colocava a rosa num copo de vidro ao lado da cama dela. Um gesto pequeno. Mas era o que eu tinha. Minha vida inteira cabia em gestos pequenos. Eu havia cruzado fronteiras internas e externas para chegar ali. Minha mãe morreu cedo demais. Meu pai prometeu voltar, mas nunca voltou. Restou eu e minha avó, vivendo num quarto alugado atrás de uma antiga lavanderia, onde o cheiro de sabão nunca saía das paredes. Mesmo assim, eu gostava de pensar que deixava um rastro diferente por onde passava. Talvez fosse imaginação, talvez fosse esperança. Diziam que eu cheirava a lavanda, canela e terra molhada. Enquanto limpava o salão, meus lábios se moveram sozinhos. Uma canção antiga que minha mãe cantava quando sovava pão. Eu cantava baixo, quase para dentro, como quem conversa com a própria alma. Minha voz era insegura, mas carregava algo verdadeiro. Eu não percebi quando parei de esfregar. Não percebi quando o silêncio mudou de densidade. Só percebi quando senti. A sensação foi física antes de ser emocional. Um arrepio lento subindo pelas costas, como se alguém tivesse entrado no ambiente sem fazer barulho, mas ocupando tudo. Levantei o olhar sem saber por quê. Ele estava ali, parado à distância, envolto na sombra, alto, imóvel, um homem que parecia feito de linhas retas e controle. Usava um terno escuro impecável, mesmo àquela hora. Os cabelos grisalhos estavam penteados para trás com precisão. O rosto era duro, sério, mas os olhos não. Os olhos me observavam com uma intensidade que fez meu estômago contrair. Augusta Whitman. Eu não sabia seu nome naquela noite. Só sabia que ele não era como os outros. Não tinha pressa, não tinha descuido, não tinha o olhar vazio de quem passa por mim sem ver. Ele me via, e isso foi quase insuportável. Por um instante nenhum de nós se moveu. Meu coração bateu errado, não rápido, profundo, como se estivesse tentando lembrar algo esquecido. Senti vergonha sem saber por quê. Abaixe o olhar. Sempre abaixe o olhar, Helena. Era o que eu fazia desde sempre. Mas aquele segundo já tinha sido suficiente. Algo se rompeu ali. Depois eu soube que Augusto tinha 49 anos, dono do hotel, dono de vinícolas, de empresas, de um nome respeitado. Um homem que não acreditava em amor nem em recomeços. Um homem que perdeu a esposa e o filho ainda vivo, mas distante. Para ele, sentimentos eram fraquezas. A vida era um jogo de controle. Mas naquela noite ele parou. Eu continuei trabalhando. Pelo menos foi o que tentei fazer. Minhas mãos tremiam levemente. O pano caiu no chão uma vez. Meu corpo parecia maior do que de costume. Cada respiração soava alta demais dentro de mim. Eu sentia a presença dele mesmo quando ele já não estava mais ali. E ele sentia a minha. Nos dias seguintes, algo mudou no ar do hotel. Eu percebia detalhes que antes passavam despercebidos. Um aroma diferente nos corredores. Um silêncio mais atento.
Às vezes, uma flor esquecida em cima de uma mesa. Eu não perguntava. Nunca perguntava. Augusto, por outro lado, começou a notar tudo. Perguntou quem limpava o hotel à noite. Passou a chegar mais tarde, a caminhar pelos corredores sem motivo aparente, a esperar. Ele lia bilhetes que eu escrevia para mim mesma e colava no carrinho de limpeza. Pequenas frases para aguentar mais um dia. Só mais hoje, Helena. Deus não esquece. Ele dizia depois que aquelas palavras o atravessavam como água no deserto. Eu não sabia que havia outra mulher observando tudo. Verônica Azevedo, elegante, rica, antiga noiva de Augusto, retornava à cidade com o sorriso frio de quem nunca aceita perder. Ela percebeu rápido que algo nele havia mudado e decidiu que destruiria a origem daquela mudança. Mas isso viria depois. Naquele início, ainda era só o desejo começando a nascer, lento, proibido, silencioso. Um desejo que não tocava, mas ardia, que não pedia, mas chamava, que não tinha nome, mas já tinha peso. E eu ainda era só uma jovem virgem cansada, com os pés doloridos e a alma cheia de cicatrizes. Mas naquela noite, enquanto lavava o chão frio de um hotel de luxo, algo em mim começou a acordar. E quando a alma desperta, o corpo nunca mais esquece. Depois daquela noite, nada voltou a ser simples, nem o silêncio. O hotel Serra Dourada continuava o mesmo por fora. Lustres, mármore, vozes educadas, passos medidos. Mas por dentro, algo invisível se movia, como uma corrente subterrânea. Eu sentia isso enquanto empurrava o carrinho pelos corredores longos. Sentia na forma como o ar parecia mais denso, como se cada espaço tivesse memória. Eu tentava seguir minha rotina. Tentava. Mas o corpo não esquece quando é visto pela primeira vez. Augusto não me procurou. Não falou comigo. Não cruzou meu caminho de forma direta. E talvez tenha sido isso que tornou tudo ainda mais intenso. Porque a ausência dele era presença constante. Eu o sentia mesmo quando não o via. Sentia quando dobrava um lençol ainda morno, quando recolhia copos esquecidos, quando parava por um segundo para alongar as costas cansadas. Às vezes eu tinha a impressão de que ele estava por perto. E estava. Ele passou a chegar mais tarde ao hotel. Dizia a si mesmo que era trabalho, papéis, números, mas a verdade era outra. Ele caminhava devagar pelos corredores depois que todos iam embora. Observava os detalhes que nunca haviam importado antes. Um vaso fora do lugar, um cheiro diferente no ar, um silêncio que não era vazio. Eu não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo agora, mas meu coração está dividido entre o medo e o desejo de ficar. Se essa história já tocou você de alguma forma, deixa o like no vídeo. Ele me mostra que eu não estou sozinha aqui. Era meu. Eu não sabia disso, mas ele sabia. Augusto começou a notar coisas pequenas. Minhas mãos sempre cuidadosas ao limpar objetos caros. Meu jeito de parar por um instante antes de seguir, como se conversasse comigo mesma. A maneira como eu ajustava o coque quando alguns fios escapavam e tocavam meu pescoço. Ele percebia tudo com um tipo de atenção que o assustava. Porque a atenção era perigo. Eu continuava indo para casa ao amanhecer, o corpo exausto, mas a mente inquieta. Minha avó tossia mais forte nas madrugadas. Eu preparava chá, ajeitava os cobertores, massageava suas mãos ossudas com cuidado. Às vezes, ela me olhava em silêncio, como se percebesse algo diferente em mim. Você anda com o coração agitado, minha filha, ela dizia baixinho. Eu sorria e desviava o assunto. Como explicar algo que eu mesma não entendia? Nunca tinha sido beijada. Nunca tinha sido desejada. Pelo menos não daquele jeito silencioso, respeitoso, quase dolorido. O desejo que crescia em mim não vinha em forma de imagens explícitas, nem pensamentos vulgares. Vinha em forma de sensações. Um aperto no peito, um calor baixo no ventre. Uma vontade estranha de permanecer onde eu estava, mesmo quando o corpo pedia descanso. Eu sonhava com ele sem sonhar. Não havia cenas, não havia toques, havia presença. O sonho era só estar perto. Augusto também mudou. Dormia mal. Acordava antes do despertador. Às vezes ficava sentado na beira da cama com os pés no chão frio, tentando entender por que uma jovem que ele nunca tocara ocupava tanto espaço dentro dele. Ele, que sempre controlou tudo, agora se sentia à deriva. Começou a encontrar pequenos bilhetes. Eu os escrevia sem pensar. Eram para mim mesma lembretes de sobrevivência. Colava no carrinho de limpeza. Às vezes dobrava e esquecia em cima de mesas. Respira. Mais um dia. Você aguenta.
Augusto os encontrava depois, lia escondido, e cada palavra simples o atravessava como algo íntimo demais para ser ignorado. Ele guardava alguns no bolso do paletó, outros deixava onde estavam, como se não tivesse o direito de tocar. Era ali que o desejo crescia, no que não era dito. Verônica percebeu antes de qualquer um. Ela retornou à cidade como quem retorna a um território que acredita ainda lhe pertencer. Elegante, segura, com passos firmes e sorriso ensaiado. Conhecia Augusto como poucos. Conhecia seus silêncios, seus vazios, suas defesas. E percebeu rápido que algo havia quebrado aquela rigidez. Ele já não era o mesmo. Ela o observava à distância. Notava quando ele se perdia olhando para o nada, quando se distraía durante reuniões, quando caminhava pelos corredores tarde da noite, e foi então que ela me viu. Uma vez, depois outra. Uma jovem morena, simples, sempre com o carrinho de limpeza, cansada, mal vestida, invisível para quase todos, mas não para ele. Verônica sentiu algo que não era exatamente ciúme, era humilhação. A ideia de ser substituída, mesmo que em silêncio por alguém como eu, era insuportável. Enquanto isso, eu seguia alheia àquela ameaça. Meu mundo era pequeno, trabalho, casa, avó, mas dentro dele algo crescia com força. Às vezes, quando eu passava perto do escritório de Augusto, sentia um arrepio sem explicação, como se o ar mudasse, como se o espaço guardasse algo não resolvido. Até a noite do incêndio. Tudo aconteceu rápido demais. Eu estava no turno quando ouvi gritos vindo da ala do vinhedo anexo ao hotel. Um cheiro forte de fumaça invadiu o corredor. Pessoas corriam. Alarmes soavam. Meu coração disparou antes que eu pudesse pensar. Vi as chamas refletidas no vidro. Soube que alguém estava preso lá dentro. Não pensei. Nunca pensei quando era para ajudar. Corri. Cobri o rosto com um avental. O calor queimava a pele. O ar ardia nos pulmões. Vi uma silhueta confusa entre a fumaça. Era ele, Augusto, desorientado, tossindo, tentando se manter em pé. Aproximei-me sem medir consequências. Segurei seu braço com força. Senti a tensão do corpo dele, o peso, o calor. Nunca havia tocado um homem daquela forma. Meu corpo reagiu antes da mente. Puxei, insisti, gritei algo que nem lembro. Consegui tirá-lo de lá. Do lado de fora, o ar frio da serra nos atingiu. Eu tossia, ele também. Nossos corpos estavam próximos demais. Meu peito subia e descia rápido, o dele também. Por um instante ficamos assim, frente a frente, olhos nos olhos. Foi ali que o desejo mudou de forma. Ele me olhou como se estivesse me vendo pela primeira vez. Não como uma sombra, não como uma funcionária, mas como alguém real, vivo, presente, tocável. Ainda que não tocasse. Você está bem? Perguntei, a voz falha. Ele não respondeu. Apenas levantou a mão e tocou meu rosto com cuidado, como se eu pudesse desaparecer. O toque foi breve, quase nada, mas meu corpo inteiro reagiu. Um tremor involuntário percorreu minha espinha. Eu nunca tinha sentido algo assim. Ele se afastou primeiro. Naquela mesma noite, um buquê chegou para mim. Orquídeas brancas, um bilhete simples. Obrigado por salvar minha vida. Gostaria de agradecer pessoalmente. Minhas mãos tremiam ao ler. Nunca tinham me dado flores. Nunca alguém havia me agradecido daquele jeito. Recusei 3 vezes, por medo, por vergonha, por não saber onde aquilo podia dar. Mas algo dentro de mim insistia. Uma voz baixa, mas firme. Aceitei. No dia do jantar quase desisti. Não tinha roupas adequadas, não pertencia àquele mundo. Escolhi um vestido simples, claro, costurado por minha mãe anos antes. Prendi o cabelo com cuidado. Usei os brincos da minha avó. Quando entrei no restaurante reservado do hotel, Augusto estava de pé, esperando. O olhar dele mudou quando me viu. Não foi surpresa. Foi reconhecimento. Não falamos muito. Não precisava. O silêncio entre nós era denso, carregado, íntimo. Ele ofereceu vinho. Recusei com delicadeza. Nossos olhares se encontravam e se desviavam como se fossem perigosos demais. Por que me convidou? Perguntei, finalmente. Ele respirou fundo antes de responder. Porque não consigo parar de pensar em você. E isso nunca me aconteceu antes. Senti o rosto arder. Não era vaidade, era espanto. Ao nos despedirmos, ele tocou minha mão. Apenas um roçar. Mas naquele gesto contido, havia mais desejo do que em qualquer toque explícito. Voltei para casa com o coração descompassado. Sentei ao lado da cama da minha avó. Segurei sua mão. Pela primeira vez em muito tempo,
sorri sem tristeza. E Augusto, naquela mesma noite, abriu a janela do escritório e olhou para o céu. O desejo já não era apenas promessa, era caminho. Depois do jantar, o tempo passou a se comportar de um jeito estranho. As horas se esticavam quando eu estava longe dele e se comprimiam quando, por acaso, nossos caminhos quase se cruzavam. Não havia encontros marcados, nem promessas, nem palavras grandes. Havia apenas a expectativa, silenciosa, constante, de que algo estava se formando entre nós, algo que nenhum dos dois sabia nomear. Eu tentava fingir normalidade. Voltava ao trabalho, limpava corredores, organizava quartos, recolhia copos esquecidos. Mas o corpo não mentia. O corpo lembrava. Lembrava do jeito como ele segurou minha mão ao se despedir, do cuidado exagerado, do silêncio que dizia mais do que qualquer frase ensaiada. Comecei a perceber o próprio corpo como nunca antes. O modo como a blusa se ajustava ao peito quando eu respirava fundo. A pele reagindo ao frio da madrugada. A sensação estranha de estar viva demais dentro de mim. Não era ansiedade, era outra coisa. Algo mais lento, mais profundo. O desejo não gritava. Ele sussurrava. Augusto também evitava. Evitava me procurar diretamente. Evitava parecer óbvio. Mas tudo nele denunciava o conflito. Ele chegava mais cedo ao hotel e saía mais tarde. Mudava trajetos para passar por corredores onde sabia que eu trabalhava. Parava por alguns segundos a mais perto das portas. Observava reflexos nos vidros. Ele lutava consigo mesmo. Eu soube disso depois. Soube que à noite ele caminhava pela casa grande e silenciosa, como quem procura algo perdido. Abria janelas, deixava o vento entrar, respirava fundo, como se tentasse apagar um incêndio interno. Ele que sempre acreditou que controlar era sobreviver, agora sentia que algo escapava por entre os dedos. E isso o assustava. Verônica não perdeu tempo. Ela começou com gestos pequenos, quase invisíveis, mudanças de turno, reclamações veladas, olhares atravessados, comentários sussurrados pelos corredores. Eu percebia, mas não entendia completamente. As outras funcionárias passaram a me evitar. Algumas cochichavam quando eu passava. Outras me olhavam com um misto de curiosidade e desprezo. Dizem que você tem proteção, alguém murmurou uma noite sem coragem de me encarar. Eu não respondi. Nunca soube responder acusações que não faziam sentido. Seguia trabalhando, cabeça baixa, passos firmes. O silêncio sempre foi minha defesa. Mas o silêncio também machuca. Havia dias em que eu chegava em casa com um peso estranho no peito. Sentava no chão ao lado da cama da minha avó, segurava sua mão e ficava ali, respirando, como se o mundo estivesse grande demais. Eu não falava sobre Augusto, não falava sobre o hotel, mas ela percebia. Quando o coração começa a bater diferente, minha filha, ela dizia, é porque algo quer nascer. Eu fingia que não ouvia. No hotel, Augusto começou a notar as mudanças em mim. Meu olhar mais cauteloso, o corpo mais contido, um cansaço que não vinha só do trabalho. Ele sentia vontade de perguntar, de proteger, de intervir, mas se segurava. Tinha medo de ultrapassar uma linha invisível, medo de ser injusto, medo de ferir o pouco que havia entre nós. A tensão crescia nesse espaço não ocupado. Até a noite em que ele me encontrou chorando. Eu estava no depósito, entre baldes e produtos de limpeza, um lugar apertado, sem janelas. Chorei em silêncio, como sempre fiz. Não queria ser vista. Nunca quis. Mas naquela noite, ele chegou mais cedo. O hotel ainda estava acordado em partes, mas aquele canto permanecia esquecido. Ele parou na porta. Eu senti a presença antes de vê-lo. O ar mudou. O silêncio ganhou peso. Quando levantei o rosto, meus olhos encontraram os dele. Não houve surpresa. Houve reconhecimento. Ele não falou nada. Ajoelhou-se à minha frente, devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse me quebrar. "O que fizeram com você?" perguntou. A voz dele não era de empresário, não era de dono. Era humana, grave, mas carregada de algo que eu nunca tinha ouvido antes. Eu não respondi. Não sabia como explicar. Minhas lágrimas diziam tudo. Ele fechou as mãos, os dedos tensos. Pela primeira vez desde que o conheci, vi raiva em seus olhos. Não a raiva fria do controle, a raiva quente de quem se importa. Naquela noite ele mandou revisar tudo. Câmeras, relatórios, turnos. Mas Verônica era cuidadosa. Não havia provas, apenas veneno espalhado com habilidade. Rumores são difíceis de combater. Eles se infiltram onde a verdade não chega.
No dia seguinte, Verônica entrou no escritório dele sem anunciar. Elegante, confiante, um sorriso torto nos lábios. Sério, Augusto? Ela disse, girando uma taça de vinho entre os dedos. Com ela, ele a encarou em silêncio. Cuidado, ele respondeu baixo. Você não sabe do que está falando. Eu sei exatamente, ela sorriu. Você está se expondo por uma garota sem nome, sem dinheiro, sem nada. Ele respirou fundo. Quando falou, cada palavra foi medida. Ela tem algo que você nunca teve. Verônica ergueu a sobrancelha. Alma. O golpe foi silencioso, mas profundo. Verônica sentiu e decidiu que não perdoaria. Enquanto isso, eu seguia tentando existir sem desaparecer. Naquela semana recebi um convite inesperado. Um evento de caridade da fundação ligada ao hotel. Um convite discreto, dobrado, escondido entre toalhas limpas. Gostaria que você viesse esta noite, apenas como você é. Li aquela nota tantas vezes que quase a rasguei. Não tinha roupa, não tinha lugar naquele mundo. Mas algo dentro de mim, aquela flor frágil, insistente, pediu para ir. Pedi um vestido emprestado à vizinha, simples cor de creme. Fiz uma trança longa amarrada com uma fita azul antiga que fora de minha mãe. Quando me olhei no espelho, vi medo, mas vi coragem também. O salão estava cheio. Luzes, música, vozes altas. Eu entrei como um sussurro. Senti olhares, senti julgamentos. Senti Verônica me ver, vestida de vermelho, como uma ferida aberta. Mas quando Augusto me viu, o mundo ao redor desapareceu. Ele me ofereceu o braço. Um gesto simples. Um gesto que disse tudo. Caminhamos pelos jardins laterais, longe do barulho. Sob uma pérgola coberta de flores, o silêncio voltou a nos envolver. Por que me pediu para vir? Perguntei. Ele respondeu sem hesitar, porque precisava lembrar que existe beleza que não se compra. Senti o ar faltar. Ele levantou a mão e tocou meu rosto com a ponta dos dedos. Não foi um toque de posse. Foi um pedido silencioso. Meu corpo inteiro respondeu. Eu fechei os olhos. Não por medo, mas porque sentir demais às vezes dói. Não houve beijo. Houve escolha. Verônica apareceu logo depois. Comentários venenosos, risadas forçadas. Ela me chamou de mucama em voz alta. O salão ouviu. Eu senti o chão desaparecer sob meus pés. Antes que eu pudesse fugir, Augusto segurou minha mão. Ela está comigo. O silêncio foi absoluto. Naquele gesto, ele escolheu. E eu soube que nada seria simples a partir dali. Mas o mundo não perdoa escolhas assim. Naquela mesma semana, uma carta anônima apareceu no meu armário. Ameaças veladas. Avisos. Pela primeira vez, pensei em desistir. Pensei em ir embora. Pensei em proteger minha avó de tudo aquilo. Escrevi uma nota curta e deixei sobre a mesa de Augusto. Obrigada por não fingir que não viu. Ele leu naquela noite. Guardou no bolso como quem guarda algo sagrado. E a tensão cresceu. Entre o que queríamos e o que temíamos. Entre o desejo que ardia e o medo que protegia. Entre o toque que não vinha e a certeza de que, quando viesse, mudaria tudo. O amor eu aprenderia depois. Nem sempre chega em paz. Às vezes ele chega como tempestade contida. Depois daquela noite sob a pérgola, o mundo pareceu se mover em câmera lenta. Nada foi dito, nada foi combinado, mas tudo havia sido entendido. Eu voltei ao trabalho com o corpo em alerta, como se cada parte de mim estivesse escutando algo que ainda não tinha som. O hotel seguia luxuoso, impecável, mas agora carregava uma espécie de tensão invisível. As paredes pareciam guardar segredos. Os corredores, antes frios, agora pareciam estreitos demais quando eu os atravessava. Augusto não me evitava mais, mas também não avançava. Havia encontros que não eram encontros, aproximações que duravam segundos, mas ficavam horas dentro de mim. Às vezes, eu o via ao longe, parado perto de uma janela, e sentia o olhar dele me alcançar antes mesmo de virar o rosto. Outras vezes, era ele quem surgia de repente no fim de um corredor, e nós dois diminuíamos o passo, como se o tempo tivesse combinado aquilo sem nos avisar. A proximidade não vinha em toques, vinha em respirações compartilhadas. Certa madrugada, eu limpava uma sala de reuniões quando ouvi passos atrás de mim. Não me virei de imediato. Reconheci o ritmo. Meu coração começou a bater diferente. Continuei passando o pano, fingindo concentração. Ele parou a poucos metros. Eu sentia o calor do corpo dele mesmo à distância. "Está tudo bem?" ele perguntou. Era uma pergunta simples, mas dita daquele jeito, tão próxima, tão baixa, parecia carregar algo mais. Eu assenti com a cabeça. Quando finalmente me virei,
Nossos corpos ficaram a um braço de distância, perto demais para serem estranhos, longe demais para serem algo definido. Ele reparou no meu cansaço, nos meus olhos, no modo como eu apoiava o peso numa perna só. Você não precisa carregar tudo sozinha, ele disse. A frase ficou suspensa entre nós. Eu não respondi, não porque não quisesse, mas porque se abrisse a boca, algo dentro de mim transbordaria. Ele percebeu. Deu um passo atrás, sempre respeitando, sempre se contendo. Isso, de alguma forma, tornava tudo ainda mais intenso. As noites começaram a se repetir nesse ritmo delicado. Ele aparecia, observava. Às vezes, ajudava a carregar algo pesado. Às vezes, apenas ficava ali, em silêncio, como se aquele silêncio fosse necessário para ambos. Eu sentia o corpo reagir à proximidade, um calor discreto, um arrepio inesperado, um desejo que não pedia pressa. Em casa eu me deitava e demorava a dormir. A cama simples parecia grande demais. Eu me virava, sentia o lençol amassado sob as mãos, o corpo ainda desperto. Pensava na forma como ele ficava sério quando me olhava, na maneira como evitava me tocar, mesmo quando poderia. Aquilo me confundia e me atraía. Augusto também passava noites em claro. Ele sentava à mesa do escritório com uma xícara de café já fria, olhando para nada. Pensava no risco, na diferença de mundos, na idade. Pensava na dor que poderia causar se não fosse cuidadoso. E ainda assim, quando fechava os olhos, era o meu rosto que aparecia, não em imagens explícitas, mas em detalhes. Meus olhos baixos, meu sorriso contido, o modo como eu segurava o pano de limpeza com firmeza. Ele se sentia vivo e culpado ao mesmo tempo. Verônica, por sua vez, intensificava sua presença. Passava pelo hotel com frequência, observava cada gesto, cada aproximação mínima, e quando podia, deixava comentários no ar. Nada direto, nada que pudesse ser confrontado, mas o suficiente para ferir. Eu sentia, mesmo sem entender tudo. Certa noite, ao terminar o turno, fui chamada ao escritório dele. O pedido veio por meio de uma assistente nervosa, quase pedindo desculpas. Meu coração disparou. Nunca havia estado ali sozinha. Pensei em negar, mas fui. O escritório era amplo. Cheirava a madeira e café. Augusto estava de pé, sem o paletó, mangas da camisa arregaçadas. Parecia mais humano assim, mais próximo. Quando me viu, fechou a porta com cuidado. Desculpe chamar você assim, ele disse. Queria saber como está sua avó. A pergunta me desarmou. Não era sobre trabalho, não era sobre o hotel, era sobre mim. Eu respondi. Falamos por alguns minutos. A conversa era simples, mas carregada. Ele se aproximou um pouco mais para ouvir melhor. Eu senti o espaço diminuir. Quando percebi, estávamos a poucos passos um do outro. O silêncio voltou a se instalar. O tipo de silêncio que pulsa. Eu sentia o próprio corpo reagir. O calor subindo pelo pescoço. A respiração um pouco mais rápida. Ele levantou a mão. Parou no meio do gesto, como se lutasse contra algo. Depois, com extrema delicadeza, ajeitou uma mecha solta do meu cabelo atrás da orelha. O toque foi leve, quase inexistente, mas meu corpo inteiro respondeu como se tivesse sido chamado pelo nome. Eu fechei os olhos por um segundo. Ele afastou a mão imediatamente. Respirou fundo. Eu não quero te machucar, ele disse com a voz baixa. Eu abri os olhos, o encarei. Pela primeira vez não desviei. Eu sei. Aquela resposta simples pareceu aliviar algo dentro dele. Nos dias seguintes, a proximidade aumentou. Não em intensidade explícita, mas em frequência. Estávamos sempre perto demais. Em corredores estreitos, em salas vazias, em escadas silenciosas. Às vezes, nossos braços se tocavam de leve. Às vezes, era apenas o calor dos corpos próximos. Cada pequeno contato parecia eletrizar o ar. Houve uma noite em que faltou energia em parte do hotel. Apenas alguns minutos, mas o suficiente para nos encontrarmos no escuro de um corredor. Ele segurou meu braço para me guiar. A mão firme, quente. Eu senti o coração disparar. O contato durou pouco, mas deixou marcas invisíveis. Cuidado, ele murmurou. Não era só sobre o escuro. Eu cheguei em casa naquela madrugada com o corpo estranho, não cansado. Desperto demais. Sentei na beira da cama. Observei os lençóis desarrumados. Pensei em como seria deitar sem medo, em como seria permitir que alguém ficasse. O pensamento me assustou e me aqueceu. Augusto, naquela mesma noite,
Abriu uma garrafa de vinho que não bebeu. Sentou-se no sofá. Passou a mão pelo rosto. Sentia desejo, mas, acima disso, sentia responsabilidade. Ele sabia que qualquer passo em falso poderia quebrar algo precioso. E ainda assim o desejo crescia. Verônica percebeu a mudança definitiva. Não era mais suposição, era certeza, e decidiu agir de forma mais direta. Começou a espalhar rumores mais cruéis, insinuações, histórias distorcidas. O ambiente no hotel se tornou pesado. Eu sentia os olhares, sentia o isolamento. Augusto percebeu, e isso o levou a uma decisão. Na manhã seguinte, convocou uma reunião. Falou sobre respeito, sobre limites, sobre dignidade. Suas palavras foram firmes, claras, direcionadas. Não citou nomes, mas todos entenderam. Verônica o encarou do fundo da sala, fria, calculando. Naquela noite, quando nos vimos novamente, havia algo diferente. Uma urgência contida, um cansaço emocional que nos aproximava ainda mais. Ficamos lado a lado num banco do jardim interno, longe de tudo. O vento frio da serra nos envolvia. Às vezes eu tenho medo, eu confessei sem olhar para ele. Eu também, ele respondeu. Ficamos ali, ombro com ombro. O contato mínimo, mas suficiente para que eu sentisse o calor atravessar o tecido da roupa. Ele não se afastou, nem eu. O silêncio se estendeu. Meu corpo relaxou aos poucos, como se reconhecesse um lugar seguro. Naquela noite não houve beijos, não houve promessas, houve presença. Uma presença que dizia ainda não, mas em breve. E foi assim que o desejo continuou crescendo. Não em explosões, mas em camadas. Cada aproximação nos deixava mais expostos, mais conscientes, mais vulneráveis e mais conectados. Algo estava prestes a acontecer. Nós dois sabíamos. Há noites em que o corpo não encontra repouso, mesmo quando a mente pede silêncio. Naquela fase eu aprendi isso. Depois de tantos encontros suspensos, de tantas palavras não ditas, o desejo começou a se manifestar de outro jeito. Não como urgência, mas como presença contínua. Ele se alojava na pele, no calor que não ia embora mesmo depois do banho frio, na sensação de que o lençol nunca estava arrumado do mesmo jeito quando eu acordava. Eu chegava em casa ao amanhecer com o corpo cansado, mas inquieto. Deitava na cama estreita, puxava o cobertor até o queixo e ainda assim sentia a pele quente, como se tivesse caminhado quilômetros. O quarto ficava silencioso demais. Minha avó dormia no outro cômodo, a respiração irregular marcando o tempo. Eu fechava os olhos e tentava esvaziar a cabeça, mas o corpo lembrava. Lembrava da proximidade constante, do jeito como Augusto ficava perto demais sem tocar, da respiração dele quando estava ao meu lado, da firmeza contida em cada gesto. Aquilo ficava comigo, e o desejo, que nunca havia tido espaço na minha vida, agora encontrava frestas. Não era imaginação explícita, era sensação. Às vezes, eu despertava no meio do sono, o lençol torcido nas pernas, o coração acelerado sem motivo claro. O quarto parecia mais quente. Eu me virava de lado, apertava o travesseiro contra o corpo, tentando acalmar aquela agitação estranha. Sentia vergonha do próprio corpo, mas também curiosidade. Uma curiosidade tímida, quase inocente, mas insistente. Eu estava aprendendo a desejar. Augusto vivia algo parecido, ainda que de outra forma. A casa grande, antes organizada com precisão quase militar, começava a refletir seu estado interno. Camisas deixadas sobre cadeiras, a cama desfeita pela manhã, coisa que nunca acontecia. Ele acordava suado, o corpo pesado, como se tivesse atravessado a noite inteira lutando contra algo invisível. Sentava-se na beira da cama, passava a mão pelo rosto, respirava fundo. Não havia sonhos claros, havia sensações, calor, proximidade, um peso agradável e perturbador no peito. Ele se levantava e abria as janelas, deixando o ar frio da serra entrar, tentando esfriar o corpo e a mente. Mas não adiantava. No hotel, a tensão entre nós se tornara quase palpável. Não havia mais como fingir que nada acontecia. As pessoas sentiam, não sabiam explicar, mas percebiam algo no ar. Um cuidado excessivo, um silêncio carregado, um respeito que parecia ir além do profissional. Certa madrugada, eu estava organizando um quarto recém-desocupado. O cheiro de sabonete ainda pairava no ar. Os lençóis estavam amarrotados, denunciando uma noite que não era minha. Estendi os tecidos com cuidado, sentindo o algodão fresco sob os dedos. De repente me dei conta de algo estranho.
Aquela cama desarrumada provocava em mim uma sensação inesperada. Não era inveja, era consciência. Consciência do próprio corpo, de como eu nunca havia dividido um espaço assim com ninguém, de como minha própria cama, simples, começava a amanhecer bagunçada de um jeito diferente, lençóis torcidos, travesseiro fora do lugar, um calor que ficava. Quando terminei o quarto e saí, encontrei Augusto no corredor. Ele carregava alguns papéis, mas parou ao me ver. O corredor estava vazio, silencioso, a luz era baixa. Ficamos frente a frente por um segundo longo demais. "Está tudo bem?" ele perguntou. Eu assenti, mas meu corpo dizia outra coisa. A proximidade fez meu peito subir e descer mais rápido. Eu senti o cheiro dele, discreto, amadeirado. Ele percebeu, sempre percebia. "Você parece cansada", ele disse. "É só o turno", respondi quase num sussurro. Ele se aproximou um pouco mais. Não o suficiente para tocar, mas o bastante para que o calor dos corpos se misturasse. Eu senti, ele também. O silêncio se esticou. O mundo pareceu diminuir até caber naquele corredor estreito. Por um instante tive a certeza de que algo aconteceria. Um gesto, um toque, um passo a mais. Meu corpo se preparou sem saber exatamente para quê, mas ele parou, fechou os olhos por um segundo, respirou fundo. "Eu preciso ir", ele disse, a voz baixa, controlada demais. Eu assenti, e ele se afastou. Fiquei ali por alguns segundos depois que ele se foi. O corpo quente, as mãos levemente trêmulas, o coração batendo descompassado. Aquilo era desejo. Não havia mais como negar. Naquela noite dormi mal. A cama parecia pequena demais. O lençol grudava na pele. Eu me virava de um lado para o outro. Em algum momento, acordei suada, o cabelo colado na testa. Sentei na cama, respirando fundo, tentando entender o que estava acontecendo comigo. Não havia culpa. Havia medo. Medo de sentir algo tão grande, sem saber o que fazer com isso. Augusto também passou a noite acordado. Caminhou pela casa, descalço, sentindo o chão frio sob os pés. Parou diante da própria cama desfeita. Passou a mão pelos lençóis amassados, como se procurasse ordem onde não havia. Sentia o corpo pesado, quente, inquieto. Não havia alívio, só espera. Ele começou a escrever. Não cartas para mim, não ainda, mas pensamentos soltos em papéis que depois rasgava, confissões que não tinham destinatário. Ele se sentia dividido entre o desejo de proteger e a vontade de se entregar, entre a razão e algo mais antigo, mais visceral. Enquanto isso, Verônica observava tudo se intensificar. Ela percebia o cansaço em Augusto, o descuido, as noites mal dormidas, e sorria por dentro. Sabia que a pressão fazia rachaduras e decidiu apertar mais. Rumores se tornaram mais agressivos, insinuações mais diretas. Eu sentia o peso disso no corpo, ombros tensos, mandíbula travada. O trabalho se tornava mais pesado, não pelo esforço físico, mas pela carga emocional. Houve uma noite em que cheguei em casa e simplesmente sentei na cama, sem trocar de roupa. Fiquei ali, olhando para nada. O lençol estava bagunçado desde a noite anterior. Eu não tive coragem de arrumá-lo. Era como se aquela bagunça fosse um reflexo de mim. Deitei assim mesmo, de lado. Abracei o travesseiro. Senti o corpo quente, suado, cansado. As imagens vinham sem forma definida. Não havia cenas. Havia sensações. Um calor próximo. Uma presença silenciosa. Um peso reconfortante que não existia, mas era sentido. Augusto, naquela mesma madrugada, sentou-se na beira da cama e finalmente admitiu para si mesmo. Ele desejava, não apenas o corpo jovem, mas a forma como eu ocupava o espaço, como eu resistia, como eu existia. O desejo não era apressado, era denso, profundo, quase reverente. Isso o assustou mais do que qualquer atração superficial. Nos dias seguintes, a proximidade se tornou ainda mais difícil de sustentar. Cada encontro carregava uma eletricidade silenciosa. Às vezes, nossos corpos quase se tocavam ao passar por uma porta estreita. Às vezes, ele segurava algo pesado para mim, e nossas mãos se encontravam por um segundo a mais do que o necessário. E cada segundo ficava. Houve uma noite em que ele me ofereceu carona até em casa por causa da chuva forte. O carro estava quente, as janelas embaçadas. O silêncio era quase físico. Eu sentia o próprio corpo reagir ao espaço fechado, à proximidade dele ao volante, ao movimento contido.
Ele estacionou em frente à minha casa. Ficamos ali por um momento, o motor desligado, a chuva batendo no teto, o ar pesado. Obrigada, eu disse. Ele virou o rosto para mim. Olhou-me com intensidade, parecia cansado, os olhos escuros, a respiração controlada. Durma bem, Helena, ele respondeu. Eu saí do carro com as pernas um pouco fracas. Entrei em casa, troquei de roupa, deitei. A cama amanheceu bagunçada outra vez. O desejo estava em todo lugar, nos corredores, nos silêncios, nos corpos suados que nunca se tocaram. E aquela espera, estranhamente, tornava tudo ainda mais profundo. Chegou um ponto em que não era mais possível fingir que aquilo não existia. O silêncio já não protegia, ele pressionava. Eu acordava com o peito apertado, como se tivesse sonhado algo que não conseguia lembrar, mas que ainda doía. O desejo, antes difuso, agora tinha peso. Não era só vontade, era conflito, um embate diário entre o que eu sentia e o que acreditava ser permitido sentir. Eu me perguntava quem eu era naquela história. Uma funcionária, uma jovem sem passado amoroso, uma mulher aprendendo a existir no próprio corpo. E ele, um homem poderoso, mais velho, dono de tudo o que eu limpava com cuidado, um homem marcado por perdas que eu não conhecia por inteiro, mas sentia na forma como ele carregava o próprio silêncio. Havia dias em que eu me prometia distância. Prometia a mim mesma que manteria o olhar baixo, o passo rápido, o coração fechado. Mas bastava vê-lo ao longe para tudo desmoronar. Bastava o som da voz dele, firme e contida, para meu corpo responder antes da razão. Isso me assustava. Nunca fui ensinada a desejar. Fui ensinada a resistir, a suportar, a não chamar atenção. O desejo era algo que eu associava a perigo, a erro, a algo que sempre cobrava um preço alto demais. E ainda assim, ali estava ele, crescendo dentro de mim como uma chama que não se apaga. Em algumas noites, eu me sentava no chão do quarto depois de colocar minha avó para dormir. Encostava as costas na parede fria e ficava ali, abraçando os joelhos, tentando entender o que estava acontecendo comigo. Conversava com Deus em silêncio. Perguntava por que algo tão bonito doía tanto. Eu não pedi isso, eu murmurava. Só queria a paz. Mas a paz não vinha. Vinha ele. Augusto vivia um conflito diferente, mas igualmente profundo. Para ele, o desejo não era novidade. O que era novo era a forma como esse desejo se manifestava. Não havia pressa, não havia impulso cego, havia respeito. E isso o deixava vulnerável de um jeito que ele nunca experimentara. Ele se sentia dividido entre dois homens. O homem que construiu um império com disciplina e controle, e o homem que agora se via disposto a arriscar tudo por um sentimento que não conseguia dominar. Ele se culpava pela diferença de idade, pela posição, pela possibilidade de ferir. Havia noites em que ele se convencia de que o melhor seria se afastar, que o correto seria proteger ambos de algo que poderia destruir mais do que unir. Mas então ele se lembrava do meu olhar quando eu sorria sem perceber, da forma como eu permanecia firme mesmo sendo atacada, da dignidade silenciosa que eu carregava, e o conflito recomeçava. Verônica, percebendo essa hesitação, decidiu explorar exatamente isso. Ela começou a se aproximar dele com mais frequência, usando um tom quase cuidadoso, fingindo preocupação. Você sabe que isso vai acabar mal, ela dizia em voz baixa, como quem oferece um conselho. O mundo não é gentil com histórias assim. Ele não respondia, mas aquelas palavras encontravam terreno fértil no medo que já existia dentro dele. Enquanto isso, a pressão sobre mim aumentava. As colegas de trabalho já não escondiam os comentários. Alguns olhares eram francamente hostis, outros, curiosos demais. Eu sentia o isolamento crescer como um muro invisível. Havia dias em que eu me perguntava se tudo aquilo valia a pena, se não seria mais fácil ir embora, proteger minha avó, proteger a mim mesma. Mas havia algo que me mantinha ali, algo que eu não conseguia abandonar. O conflito atingiu o auge na noite em que recebi a notificação. 2 homens me esperavam ao chegar para o turno, trajes escuros, pastas nas mãos. Pediram para conversar comigo. O coração disparou. Eu soube antes mesmo de entender. Era imigração. Acusações vagas, documentos que eu nunca tinha visto, palavras difíceis, frias, burocráticas. Senti o chão desaparecer sob meus pés. Eles falaram da minha situação, da revisão do visto, da possibilidade de investigação. Mencionaram minha avó.
Aquilo foi o golpe mais cruel. Não chorei, não gritei, apenas ouvi. Meu corpo ficou rígido, a mente vazia. Quando me liberaram, eu caminhei sem saber para onde. O hotel parecia distante demais. O mundo inteiro parecia distante demais. Pensei em Augusto, pensei em correr até ele, mas algo me impediu. Orgulho, medo, proteção, não sei. Voltei para casa naquela madrugada como um fantasma. Sentei no chão ao lado da cama da minha avó. Ela dormia, o rosto cansado, a respiração fraca. Toquei sua mão com cuidado. Pela primeira vez, senti vontade de desaparecer para não causar mais dor. Chorei em silêncio. Augusto soube no dia seguinte. Soube por caminhos tortos. Quando ouviu, sentiu algo quebrar dentro dele. A culpa veio pesada. Ele se perguntou se tudo aquilo estava acontecendo por causa dele. Se o simples fato de ter me visto, de ter se aproximado, havia colocado minha vida em risco. Ele quis agir. Quis resolver tudo com dinheiro, influência, poder. Mas algo o conteve. Ele sabia que isso poderia piorar as coisas, que qualquer movimento precipitado poderia confirmar suspeitas, alimentar narrativas maliciosas. O conflito o consumia. Naquela noite ele ficou sozinho no escritório. Bebeu um gole de uísque que não desceu. Abriu uma caixa antiga de cartas da esposa falecida. Leu palavras escritas por alguém que o conhecia antes de se tornar quem era. Encontrou uma frase sublinhada. Quando voltar a sentir, lute, mesmo que doa. Ele fechou os olhos, respirou fundo e decidiu. No dia seguinte, convocou uma reunião com os chefes do hotel. Falou de auditorias, de respeito, de assédio, de abuso de poder. Suas palavras foram firmes, públicas, inegáveis. Um recado claro. Verônica estava presente. Observou tudo com um sorriso frio. A guerra havia começado. Eu, por minha vez, recebi uma carta anônima naquela mesma semana. Um aviso, um ultimato. Vá embora antes que perca tudo. Minhas mãos tremiam ao ler. Pela primeira vez, pensei seriamente em fugir, em desaparecer, em salvar o que restava. Passei horas sentada, olhando para a parede, pensando no desejo que me trouxe até ali, pensando se amar, mesmo em silêncio, justificava tamanha dor. Foi então que escrevi um bilhete curto, dobrei com cuidado, deixei sobre a mesa de Augusto ao final do turno. Obrigada por não fingir que não viu. Ele encontrou o bilhete ao anoitecer. Segurou o papel como quem segura algo frágil demais para o mundo. Naquele instante, soube que não podia desistir. Nem de mim, nem de mim. Mas eu já havia tomado uma decisão. Naquela noite, ajuntei poucas coisas. O essencial. Ajudei minha avó a se levantar. Uma vizinha nos ajudou a conseguir um quarto simples em uma cidade menor, longe dali. Não deixei recados. Não expliquei. Apenas fui. Não por falta de amor, mas por excesso de medo. Augusto descobriu minha ausência na manhã seguinte. Procurou, questionou, exigiu respostas. Encontrou apenas silêncio. O vazio tomou conta dele com uma violência inesperada. Ele dirigiu por horas sem destino, a cabeça cheia, o coração apertado, até encontrar um sinal, pequeno, quase nada, uma fita azul amarrada numa cerca, a mesma que eu usara no cabelo naquela noite de caridade. Aquilo foi o suficiente. Ele seguiu. Quando me encontrou sentada no alpendre simples, descalça, segurando uma xícara de chá, o tempo parou. Eu o vi e pensei estar imaginando. Ele se aproximou devagar. Ajoelhou-se à minha frente, o olhar cansado, humano, vulnerável. Me perdoa, ele disse, por não ter te protegido antes. Eu o encarei em silêncio. O conflito ainda estava ali, mas algo dentro de mim cedeu. Eu percebi naquele instante que fugir não apagava o sentimento, só o tornava mais doloroso. O que você veio fazer aqui? Perguntei. Ele respondeu sem hesitar. Ficar, se você deixar. E naquele momento, entre o medo e o desejo, entre o passado e o que poderia ser, eu soube que o conflito não era mais sobre fugir ou ficar. Era sobre escolher. Quando Augusto disse que ficaria, o mundo pareceu respirar comigo pela primeira vez em semanas. Não foi um alívio imediato. Foi um susto lento, como se algo dentro de mim tivesse sido tocado com cuidado demais para doer, mas fundo o bastante para mudar tudo. Eu continuei sentada no alpendre simples, a xícara de chá entre as mãos. O vapor subia devagar, embaçando meus olhos já cansados. Ele permaneceu ajoelhado à minha frente por alguns segundos, que pareceram longos demais para serem apenas silêncio. O vento morno da tarde trazia o cheiro de terra e folhas secas.
Minha avó dormia dentro de casa, alheia àquele instante que mudava o rumo da minha vida. Você não precisa fazer nada agora, ele disse com a voz baixa. Eu só precisava que você soubesse que não está sozinha. Aquilo foi mais forte do que qualquer declaração. Não houve promessas. Não houve pedidos, houve presença. Eu me levantei devagar, o corpo ainda tenso, mas menos defensivo. Ele se levantou também, mantendo uma distância respeitosa, como sempre fez. Caminhamos até o pequeno quarto que eu havia improvisado para minha avó. Ajustamos travesseiros, abrimos a janela para entrar um pouco de ar. Nossos gestos eram simples, quase domésticos, e exatamente por isso, carregados de significado. Quando saímos do quarto, o silêncio voltou a nos envolver. Um silêncio diferente. Não era mais o silêncio da espera. Era o silêncio de quem reconhece algo verdadeiro, mas ainda não sabe como tocar. Você pode ficar no quarto ao lado, eu disse. Não é grande coisa. Ele sorriu de leve, como se aquilo fosse mais do que suficiente. Naquela noite, o mundo parecia menor. A casa simples rangia com o vento. O quarto onde eu dormia era estreito, mas acolhedor. Arrumei a cama como sempre fazia, puxando o lençol com cuidado exagerado, como se aquilo pudesse organizar também meus pensamentos. Mas, quando me deitei, percebi que o corpo não queria ordem. Queria sentir. Eu me virei de lado. O lençol ficou torto, amassado sob minhas pernas. O quarto estava quente demais. Tirei o casaco. Passei a mão pelo rosto, tentando acalmar a respiração. Do outro lado da parede, eu sabia que Augusto também estava acordado. Não ouvia nada, mas sentia. Era como se nossos corpos, separados por alguns metros e uma parede fina, ainda assim se reconhecessem. Augusto se sentou na cama simples do quarto ao lado. Passou as mãos pelos cabelos, respirou fundo. Sentia o coração bater diferente. Não havia urgência. Não havia ansiedade vulgar. Havia algo mais denso, uma mistura de desejo e reverência. Ele sabia que aquele momento não pedia pressa, pedia cuidado. A madrugada avançou lenta. Em algum momento, ouvi passos leves no corredor. Meu corpo reagiu antes que eu pudesse pensar. Sentei na cama, o lençol escorregando um pouco, deixando meus ombros descobertos. A porta se abriu com cuidado. Ele apareceu ali, hesitante, como se estivesse à beira de algo sagrado. Desculpa, ele murmurou. Eu não consegui dormir. Eu assenti. Não pedi que entrasse, não pedi que saísse. Ele permaneceu à porta por alguns segundos, depois deu um passo tímido para dentro. Fechou a porta com cuidado. O quarto ficou pequeno demais para conter tudo o que não era dito. Ele sentou na beira da cama, mantendo distância. Eu sentia o calor do corpo dele, a respiração contida. O lençol estava amassado entre nós, denunciando minha inquietação. Não havia vergonha ali, só verdade. Eu tenho medo, eu disse quase sem voz. Eu também, ele respondeu. Ficamos assim, lado a lado, sem nos tocar. O silêncio pulsava. Eu sentia o próprio corpo aquecido, a pele sensível ao ar. O desejo não era explosivo, era um rio profundo, silencioso, inevitável. Ele estendeu a mão devagar. Parou no meio do gesto, esperando permissão. Eu não disse nada. Apenas deixei que ele tocasse minha mão. O contato foi simples, dedo com dedo. Mas naquele toque havia um mundo inteiro. Meu corpo reagiu com um arrepio lento, que começou na mão e se espalhou pelo braço, pelo peito, pelo ventre. Eu respirei fundo, sentindo o coração acelerar. Ele apertou minha mão com cuidado, como se segurasse algo frágil demais para quebrar. Já se em algum momento você quiser que eu pare, ele disse, eu paro. Eu assenti, não por medo, mas por confiança. Ele se aproximou um pouco mais. O calor dos corpos se misturou. Meu ombro tocou o braço dele. Eu senti a firmeza contida, a tensão silenciosa. O lençol se moveu quando mudei de posição. Ficou ainda mais bagunçado. Eu não tentei arrumar. Ele levou a mão ao meu rosto. Tocou minha bochecha com delicadeza. Eu fechei os olhos. Não por receio, mas para sentir melhor. Aquele toque não pedia mais. Pedia presença. Quando nossos rostos ficaram próximos, eu senti a respiração dele misturada à minha. Não houve beijo imediato. Houve pausa. Uma pausa carregada de tudo o que fomos evitando. Quando finalmente nossos lábios se tocaram, foi de forma contida, quase reverente. Um beijo lento, breve, como se ambos estivessem aprendendo a linguagem do outro. Meu corpo respondeu inteiro. Um calor profundo que não era apenas físico, era emocional.
Era como se algo dentro de mim, adormecido por tanto tempo, finalmente tivesse permissão para existir. Nós nos afastamos um pouco depois. Não por falta de desejo, mas por excesso de significado. Eu encostei a testa no peito dele. Ouvi o coração bater forte, descompassado. Aquilo me acalmou. Pela primeira vez, me senti segura dentro de um desejo. Ficamos ali, abraçados de forma simples. O quarto quente, o lençol completamente fora do lugar. Nossos corpos suados pelo calor e pela intensidade do momento. Não havia necessidade de mais nada. Augusto passou a mão pelas minhas costas, num gesto lento, cuidadoso. Eu me deixei ficar. O cansaço finalmente chegou, misturado a uma paz estranha. Adormeci assim, sentindo o peso bom de alguém que escolheu ficar. Ele permaneceu acordado por um tempo, observando o meu rosto relaxado, o ritmo tranquilo da respiração. Sentia algo que não sentia há muitos anos: plenitude. Não havia pressa para o amanhã, só a certeza de que aquele instante era real. Quando amanheceu, a luz suave entrou pela janela. Eu acordei primeiro. O lençol ainda bagunçado, o corpo quente, o coração calmo. Ele estava ali, sentado na beira da cama, olhando para fora, como se estivesse protegendo aquele momento. "Bom dia", eu disse com a voz ainda rouca. Ele sorriu. Um sorriso aberto, diferente de tudo o que eu já tinha visto nele. Naquele instante eu soube. O amor não tinha chegado como tempestade, tinha chegado como abrigo. E aquele clímax não era o fim de algo, era o começo. O dia que amanheceu depois daquela noite parecia outro. Não porque o mundo tivesse mudado, mas porque eu tinha. A luz entrou pela janela como se pedisse licença. Um dourado suave que pousava nos móveis simples, no lençol ainda amassado, na minha pele aquecida por uma calma que eu nunca havia sentido antes. Respirei fundo, sentindo o cheiro de café vindo de algum lugar da casa. Por um instante fiquei imóvel, apenas existindo naquele silêncio novo. Augusto estava na cozinha improvisada, preparando algo simples. O som baixo de uma chaleira, o barulho cuidadoso de xícaras sendo colocadas sobre a mesa. Ele se movia com uma atenção quase cerimoniosa, como se cada gesto fosse uma forma de cuidar do que havíamos construído na noite anterior. Eu me levantei devagar, o corpo ainda sensível, mas sem tensão. Caminhei até a porta do quarto e o observei por um instante, sem que ele percebesse. Havia algo diferente no modo como ele ocupava aquele espaço humilde. Não havia desconforto, havia presença. "Bom dia", ele repetiu quando me viu. A voz estava tranquila, sem pressa, sem armaduras. Sentamos à mesa pequena. O café era forte, o pão simples, mas tudo parecia carregado de um significado que eu nunca havia experimentado. Comemos em silêncio por alguns minutos. Não era um silêncio constrangedor, era um silêncio cheio, como se as palavras precisassem chegar com cuidado. "Eu pensei muito", ele começou pousando a xícara com delicadeza, "sobre o que aconteceu, sobre o que está acontecendo." Meu coração apertou, não de medo, de atenção. "Eu também", respondi. Ele respirou fundo. Olhou pela janela antes de voltar o olhar para mim. Seus olhos estavam diferentes, mais claros, mais honestos. "Eu não quero que isso seja algo que te coloque em risco", ele disse. "Não quero que você sinta que precisa se esconder ou se diminuir por minha causa." Senti algo quente subir pelo peito. Não era apenas alívio, era reconhecimento. "Eu já me escondi a vida inteira", respondi com a voz firme, apesar do tremor leve. "Pela primeira vez eu não quero fazer isso." Ele assentiu lentamente, como se aquela resposta confirmasse algo que ele precisava ouvir. Passamos o dia juntos de forma simples. Ajudamos minha avó a se acomodar. Preparamos o almoço. Abrimos as janelas. O vento entrava, trazendo o cheiro do campo. Não havia urgência. Não havia planos grandiosos. Havia uma convivência tímida, mas verdadeira. Em alguns momentos, nossos corpos se aproximavam naturalmente. Um ombro tocando o outro. Uma mão que encontrava a outra ao pegar um objeto. Pequenos contatos que não pediam mais, mas diziam tudo. Eu sentia o calor dele. Ele sentia o meu. Não havia constrangimento. Havia cuidado. À tarde sentamos no alpendre. O sol descia lento. O silêncio era pontuado pelo som distante de pássaros e pelo vento nas árvores. Eu apoiava os pés descalços no chão de madeira, sentindo a textura áspera sob a pele. Ele estava ao meu lado, o braço descansando próximo demais para ser coincidência. "Você sabe que nada disso vai ser fácil", ele disse sem me olhar.
Eu sei, respondi, mas nunca foi. Ele sorriu de leve. Eu passei a vida inteira acreditando que amor era algo que se controlava. Ele continuou, que se organizava, que se mantinha distante do que podia ferir, e ainda assim, aqui estou. Eu encarei. Vi vulnerabilidade, vi medo, vi escolha. Eu não sei amar do jeito certo, confessei. Só sei sentir. Ele virou o rosto para mim. Às vezes é tudo o que importa. Naquela noite, dormimos novamente sob o mesmo teto. Não como fuga, não como impulso, como decisão silenciosa. A cama simples voltou a amanhecer bagunçada, não por pressa, mas por descanso compartilhado. Nossos corpos, aquecidos pela proximidade, encontraram repouso na presença do outro. Mas o mundo não esquece facilmente. Nos dias seguintes, Augusto precisou voltar à cidade. Não ao luxo, não ao conforto, mas à responsabilidade. Havia questões a resolver, pessoas a enfrentar, histórias a desmontar. Ele partiu com cuidado, como quem se afasta sem se desligar. Prometeu voltar, não com palavras grandiosas, mas com constância. Eu fiquei, cuidando da minha avó, do pequeno espaço que começava a se tornar lar, e cuidando de mim. As notícias chegaram como ondas, rumores, manchetes distorcidas. O nome de Augusto aparecia em contextos agressivos, insinuações, ataques velados. Verônica não desistira, mas algo havia mudado. Desta vez, ele não se calou. Augusto falou, publicamente, com firmeza, defendeu valores, defendeu respeito, defendeu o direito de amar sem humilhação. Não expôs meu nome, não me usou como argumento. Assumiu as consequências como quem finalmente entende o que importa. Eu acompanhava tudo de longe com o coração apertado, mas firme. Havia dias difíceis, havia noites em que o medo voltava. Mas, diferente de antes, eu não estava sozinha. Ele voltava sempre que podia, às vezes por poucas horas, às vezes por um fim de semana inteiro. Cada retorno era tranquilo, sem alarde, sem promessas exageradas, apenas presença. A rotina simples nos fortalecia, cozinhar juntos, caminhar pela rua de terra, sentar em silêncio ao fim do dia. Em uma dessas noites, enquanto o céu se enchia de estrelas, ele me entregou algo pequeno, um objeto simples, antigo, carregado de história. Era da minha mãe, ele disse. Ela acreditava que certas coisas não são posses, são passagens. Eu segurei o objeto com cuidado, sentindo o peso simbólico daquele gesto. Não era um pedido, era uma entrega. O amor, eu percebia, não estava nos grandes acontecimentos. Estava no modo como ele me escutava, no jeito como me deixava escolher, na forma como respeitava meus tempos, meus medos, minhas pausas. Houve momentos de insegurança, da minha parte e da dele, discussões silenciosas, noites em que o cansaço pesava, mas diferente de tudo que eu já tinha conhecido, havia espaço para conversar, para esperar, para ajustar. A resolução não veio como final fechado, veio como aceitação. Aceitação de que o amor pode ser calmo e intenso ao mesmo tempo, de que o desejo pode existir sem pressa, de que a felicidade não precisa gritar para ser verdadeira. Em uma tarde de chuva leve, sentamos no chão da sala, encostados um no outro, ouvindo o som da água bater no telhado. O ar estava fresco. Eu sentia o braço dele ao redor dos meus ombros. Não apertava, apenas estava ali. Você ainda tem medo? Ele perguntou. Eu pensei por alguns segundos antes de responder. Tenho, disse, mas agora eu sei que posso sentir medo e ficar. Ele sorriu. Encostou a testa na minha. Então estamos no caminho certo. Naquele instante eu compreendi. A resolução não era o fim do conflito. Era a escolha diária de permanecer, de cuidar, de amar sem apagar quem somos. E isso por si só era tudo. A entrega não aconteceu de uma vez. Ela foi acontecendo aos poucos, como quem aprende a confiar no próprio passo depois de muito tempo, andando com medo de cair. Eu percebi isso numa manhã comum, dessas que não prometem nada além de rotina. O sol entrava pelas frestas da janela, desenhando linhas claras no chão simples da casa. Minha avó dormia tranquila, a respiração mais regular do que nos últimos meses. Eu preparava café, mexendo a colher com calma, quando me dei conta de algo que me surpreendeu. Eu estava em paz. Não era euforia, era quietude. Augusto ainda dormia. O quarto estava silencioso. A cama, levemente desarrumada, guardava a marca de duas presenças que aprenderam a dividir espaço sem invadir.
Olhei para aquele cenário simples e senti uma emoção inesperada apertar o peito. Não era medo, era gratidão. Quando ele acordou, veio até a cozinha ainda com o rosto marcado pelo sono. Aproximou-se por trás sem pressa e encostou a mão de leve na minha cintura. Não apertou, não puxou, apenas ficou ali. Eu senti o corpo responder com naturalidade, como se aquele gesto sempre tivesse feito parte da minha vida. "Bom dia", ele murmurou. "Bom dia", respondi sem me virar. Ficamos assim por alguns segundos, a proximidade tranquila, o calor compartilhado. Era ali que eu entendia. A entrega não estava no que fazíamos, mas no modo como deixávamos de resistir. Ao longo dos dias, comecei a perceber mudanças em mim mesma. Eu falava mais, olhava nos olhos, ria com facilidade. O corpo, antes sempre em alerta, agora descansava com mais frequência. Eu dormia melhor, sonhava diferente. Sonhava com cenas simples, caminhar, conversar, ficar em silêncio, e acordava sem aquele aperto antigo no peito. Augusto também mudava diante dos meus olhos. Ele se tornava mais leve, ria de coisas pequenas, escutava com atenção genuína, não tentava resolver tudo, aprendia a estar. Em alguns momentos, eu o observava em silêncio e pensava como era estranho ver um homem que sempre viveu cercado de poder, agora se permitir ser apenas humano. Houve um dia em que ele precisou voltar à cidade por mais tempo. Questões legais, reuniões difíceis, pressões que não podiam ser ignoradas. Eu o acompanhei até a estrada de terra. Ficamos ali, parados, sem saber como nos despedir. "Eu volto", ele disse. Eu assenti. Não pedi promessas, não precisava. Algo já estava firmado entre nós de um jeito mais profundo do que palavras. Enquanto ele esteve fora, eu sentia a ausência com intensidade, mas sem desespero. Havia saudade, sim. Uma saudade quente, constante. Mas também havia confiança. Eu sentia que, mesmo distante, ele permanecia. À noite eu escrevia, em um caderno simples que ele havia me dado. Escrevia pensamentos soltos, medos antigos, descobertas novas. Escrever se tornou uma forma de organizar a entrega que eu vivia por dentro. Eu não escondia mais de mim mesma o que sentia. Quando Augusto voltou, alguns dias depois, trouxe consigo um cansaço visível, o rosto mais sério, o corpo tenso, mas bastou ele entrar em casa para algo nele se soltar. Eu o abracei com cuidado. Ele me abraçou de volta, forte o suficiente para dizer: "Estou aqui", suave o bastante para não ferir. Naquela noite, sentamos no chão da sala, a luz baixa, o vento entrando pela janela. Falamos pouco, mas em algum momento ele segurou minhas mãos e respirou fundo, como se estivesse se preparando para dizer algo que carregava peso. "Eu passei a vida inteira achando que precisava ser forte o tempo todo", ele disse, que mostrar dúvida era fraqueza. Eu o escutei sem interromper. "Com você", ele continuou, "eu aprendi que força também é se permitir sentir, e isso me assusta. Mas eu não quero voltar atrás." Senti meus olhos marejarem, não por tristeza, por reconhecimento. "Eu também tenho medo", respondi, "mas pela primeira vez eu não quero fugir dele." Ele aproximou o rosto do meu, encostou a testa na minha. Ficamos assim, respirando juntos, como se aquele gesto fosse uma promessa silenciosa de permanência. A entrega se aprofundava em pequenos detalhes, na forma como ele me incluía nas decisões, na maneira como respeitava meus silêncios, no cuidado ao tocar, sempre perguntando com o olhar se estava tudo bem. Eu, por minha vez, comecei a me mostrar mais, falar do passado, das perdas, dos sonhos que nunca ousei sonhar. Ele escutava tudo sem pressa, sem tentar consertar, apenas estando ali. Em uma dessas conversas contei sobre minha mãe, sobre a canção que eu cantava no hotel sem perceber. Ele fechou os olhos ao ouvir. Depois, pediu que eu cantasse para ele. Não naquela hora, um dia qualquer, quando eu me sentisse pronta. Dias depois, numa tarde tranquila, eu cantei, baixo, tímido. Ele escutou em silêncio, os olhos atentos, como se aquela música fosse uma confissão sagrada. Quando terminei, ele não disse nada. Apenas segurou minha mão com força contida. "Obrigado por confiar isso a mim", ele disse. Eu percebi então que a entrega emocional era isso. Permitir que o outro veja quem somos sem máscaras, sem defesas, sem pressa de impressionar. Mas o mundo ainda não havia terminado de testar essa entrega. Novas notícias surgiram. Tentativas de reabrir acusações antigas, pressões indiretas, ataques sutis.
Verônica ainda se movia nas sombras, mas algo era diferente. Dessa vez, Augusto não lutava sozinho. Ele me contava tudo, compartilhava decisões, me deixava escolher junto. Houve uma noite difícil, uma ligação que o deixou visivelmente abalado. Ele caminhava de um lado para o outro, passando a mão pelo rosto. Eu me aproximei e toquei seu braço. "Fica", eu disse. Ele parou, me olhou e, sem dizer nada, sentou no chão, encostando as costas na parede. Eu me sentei ao lado, encostei a cabeça no ombro dele. Ficamos assim por muito tempo, o silêncio pesado, mas compartilhado. Naquele instante, senti algo se completar dentro de mim. Não era dependência, era escolha. Eu estava ali porque queria, porque reconhecia naquele homem não um salvador, mas um companheiro de travessia. Com o passar dos meses, a entrega se tornava mais evidente. Aos poucos o vilarejo nos aceitava como parte do cotidiano. Ele ajudava vizinhos, conversava com pessoas simples, aprendia a viver sem o peso constante do controle. Eu florescia. Minha voz ficava mais firme, meu sorriso mais frequente. Houve uma tarde em que, sem perceber, eu ri alto, um riso solto inteiro. Augusto me olhou como se estivesse vendo algo raro. Naquele olhar havia amor, um amor tranquilo, mas profundo. "Você mudou", ele disse. "Nós mudamos", corrigi. Ele sorriu. Naquela noite escrevi no caderno uma frase simples. Hoje eu fiquei sem medo e percebi que aquela entrega não me fazia menor, me fazia inteira. O futuro não chegou de repente. Ele se aproximou devagar, como quem aprende a não assustar. Eu percebi isso numa manhã comum, quando acordei antes do sol e fiquei observando Augusto dormir. O quarto ainda estava meio escuro, o ar fresco da madrugada entrando pela janela entreaberta. O lençol repousava de forma desordenada sobre nós dois, como se tivesse desistido de impor qualquer regra. Eu me movi com cuidado, com medo de quebrar aquele instante simples e precioso. Ali naquele silêncio quase sagrado, compreendi algo que jamais havia entendido antes. Felicidade não é barulho, é repouso. Augusto respirava profundamente, o rosto relaxado, sem a tensão que por tantos anos marcou suas feições. Era estranho e bonito ver aquele homem, antes tão cercado de defesas, completamente entregue ao descanso. Eu estendi a mão e toquei de leve seu braço, apenas para sentir que era real. Ele se mexeu um pouco, murmurou algo incompreensível e abriu os olhos devagar. Quando me viu, sorriu, um sorriso pleno, sem reservas. "Você está aí", disse como se ainda se surpreendesse com isso. "Estou", respondi, "e não pretendo ir embora." Ele se sentou na cama e me puxou para perto, sem pressa, sem urgência. Ficamos ali por alguns minutos, abraçados, sentindo o calor do outro, o ritmo das respirações se ajustando. Não havia mais conflito, não havia mais dúvida. Os dias seguintes foram construídos com a mesma delicadeza. Augusto tomou uma decisão que mudou tudo. Afastou-se definitivamente das empresas que o mantinham preso a um mundo que já não o representava. Não foi fuga, foi escolha. Ele enfrentou críticas, perdeu contratos, abriu mão de privilégios que antes pareciam indispensáveis, mas a cada perda material, algo nele se fortalecia. Ele se tornou parte do vilarejo, ajudava a carregar sacolas no mercado, conversava com os vizinhos, sentava-se na calçada para ouvir histórias simples, aprendeu a fazer café forte demais, depois fraco demais, até acertar o ponto. Começou a varrer o quintal pela manhã, como se aquele gesto cotidiano fosse um tipo de oração silenciosa. Eu o observava, muitas vezes sem que ele percebesse, e sentia uma emoção difícil de explicar. Não era orgulho, era reconhecimento. Aquele homem que um dia acreditou que amar era fraqueza, agora se tornava inteiro justamente por amar. Minha avó melhorava aos poucos. O sorriso voltava ao rosto dela com mais frequência. Gostava de observar Augusto mexendo na cozinha, fingindo que não percebia quando ele a chamava de senhora, com um respeito quase cerimonioso. Em uma tarde clara, ela segurou minha mão e disse: "Esse homem te olha como quem encontrou casa." E eu soube que era verdade. O pedido não veio como surpresa, mas veio como poesia. Foi numa tarde comum, enquanto preparávamos o jardim. Havíamos plantado algumas mudas juntos, lavanda, manjericão, pequenas flores resistentes. A terra estava úmida, o sol baixo. Eu limpava as mãos no pano quando Augusto se aproximou com algo pequeno envolto em tecido. "Não é um anel", ele disse antes que eu perguntasse qualquer coisa.
Sorri curiosa. Ele abriu o pano com cuidado. Dentro havia um objeto simples antigo, carregado de história. Algo que não precisava de brilho para ter valor. Eu não quero te pedir promessas. Ele continuou, a voz firme, mas emocionada. Só quero caminhar ao seu lado, todos os dias que me forem dados. Do jeito que somos. Com medo às vezes, mas juntos. Eu senti os olhos marejarem. Não por surpresa, por verdade. Sim, respondi. Se for assim, sim. Não houve ajoelhamento teatral. Não houve aplausos. Houve silêncio. Houve abraço. Houve uma sensação profunda de que algo se encaixava depois de muito tempo fora do lugar. O casamento foi simples e perfeito. Aconteceu no próprio vilarejo, ao ar livre. Um altar improvisado com tecidos claros, flores colhidas à mão, risos de crianças correndo ao redor. Minha avó estava sentada na primeira fila, emocionada, segurando um lenço que já não escondia as lágrimas. Augusto usava uma camisa clara, sem formalidade. Eu vestia algo leve, simples, que se movia com o vento. Quando ele me viu caminhar em sua direção, o olhar dele se encheu de uma emoção tão intensa que não precisou de palavras. Ele segurou minhas mãos com cuidado, como se ainda estivesse aprendendo o privilégio daquele gesto. Prometo, ele disse, nunca fingir que não te vejo. Prometo, respondi, nunca deixar de ficar. O beijo foi tranquilo, sem pressa, sem espetáculo, como tudo que havia nos trazido até ali. A vida depois disso não se transformou em conto irreal. Houve dias difíceis, houve cansaço, houve discussões pequenas, silêncios ocasionais. Mas havia algo que nunca faltava, a certeza de pertencimento. Os meses passaram, o jardim floresceu, o vilarejo nos acolheu de vez. Augusto ensinava inglês às crianças na varanda. Eu voltei a cantar enquanto cozinhava, sem medo de ser ouvida. A casa se enchia de pequenos rituais. Café da manhã lento, caminhadas ao entardecer, noites de conversa à luz fraca. Um dia percebi algo diferente no meu corpo. Um cansaço doce, um enjoo leve, um atraso que não podia ser ignorado. Quando contei a ele, Augusto ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse processando algo grande demais. Depois sorriu, um sorriso emocionado, quase incrédulo. Nós conseguimos, ele disse com a voz embargada. A gravidez trouxe ainda mais calma. Augusto cuidava de mim com um zelo silencioso. Preparava chás, ajeitava almofadas, conversava com minha barriga como se estivesse contando segredos ao futuro. Quando nossa filha nasceu, tudo fez sentido de uma forma que nenhuma palavra alcançava. Chamamos a menina de Esperança. Ela tinha olhos grandes, atentos, e um jeito tranquilo de observar o mundo. Augusto a segurou pela primeira vez com mãos firmes e delicadas, como se estivesse segurando algo sagrado. Eu o observei naquele momento e soube que aquele era o final que nunca ousei imaginar. Anos depois, numa tarde qualquer, eu estava no jardim com nossa filha, ensinando-a a tocar as folhas de lavanda com cuidado. O vento soprava leve. Augusto nos observava da varanda. Quando me aproximei, sentei ao lado dele e apoiei a cabeça em seu ombro. Você já pensou que terminaria aqui? Perguntei sorrindo. Ele beijou minha testa. Não, respondeu. Mas nunca pensei que viver pudesse ser tão simples e tão inteiro ao mesmo tempo. O sol se punha devagar. A casa estava cheia de vida. O jardim florescia. Nossa filha ria ao correr atrás de uma borboleta. E eu compreendi com uma clareza serena que o amor verdadeiro não nos arranca de quem somos. Ele nos devolve. E assim, sem barulho, sem excessos, sem medo, nós vencemos. Amando, ficando, vivendo. Se fosse você vivendo tudo isso, teria feito diferente? Eu quero muito saber, me conta nos comentários. E se essa história fez seu coração bater mais forte, deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos. Ainda existem amores que salvam, e eu vou continuar contando.